Olá, amigos, bem-vindos ao nosso Momentos com SEAC, nosso encontro diário, onde temos a oportunidade de refletirmos sobre as lições da nossa abençoada doutrina espírita. A cada dia, um tema diferente. O de hoje é o do nosso livro Fonte Viva, a lição de número 138, O Justo Remédio. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Em sua missão de consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas, que imploram socorro e solução para diversos problemas. Aqui é um pai que não compreende e confia-se a sistemas cruéis de educação. Ali é um filho rebelde e ingrato, que foge à beleza do entendimento. Acolá é um amigo fascinado pelas aparências do mundo e que abandona os compromissos com o ideal superior. Além, é um irmão que se nega ao concurso fraterno. Noutra parte, é o cônjuge que deserta do lar. Mais adiante, é o chefe de serviço insensível e contundente. Contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicado há séculos nos ensinamentos da Boa Nova. A caridade fraternal é a chave de todas as portas para a boa compreensão. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. A recompensa de semelhante trabalhador, efetivamente, não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Como colocar o fruto na fronde verde da plantinha nascente? Como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe do cinzel? Quem realmente ama, em nome de Jesus, está semeando para a colheita na eternidade. Não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis por nosso esforço. Sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. Então, vamos lá. O texto de hoje, ele nos ensina, nos indica a reflexão que os problemas cotidianos e as dores da alma são superadas através da prática da caridade fraternal. E a prática da caridade fraternal, ela inclui a indulgência, o perdão e a benevolência. Então, vamos ver um pouquinho o que seria a indulgência. Em vez de apontarmos os defeitos alheios, devemos nos concentrar em corrigir os nossos. Não devemos julgar intenções ou atos dos outros. Afinal, Deus não julga nem as nossas intenções, nem os nossos atos. Compreender, que todos nós estamos em diferentes níveis de evolução espiritual. Então, isso seria a indulgência. E o perdão? O perdão é um ato de caridade e de higiene mental que liberta tanto o perdoado quanto aquele que perdoa. E Haroldo Dutra, ele diz o seguinte, perdão, #fui. Eu achei isso muito bom, porque o perdão é isso mesmo, O perdão é libertação. Então, quando a gente se liberta,
a gente vai. Então, perdão, #fui. Benevolência. Não esquecendo que essa frase é do Haroldo Dutra, tá? Benevolência. Amor ao próximo. Ausência do egoísmo. Tá? O que é ausência de egoísmo? É praticar o bem de forma desinteressada, não esperando nada, não esperando algo em troca. E compreensão, né? Que é tolerar sem julgar. Então, a caridade fraternal é a indulgência, é o perdão e a benevolência. Tá certo? As dores que enfrentamos são provas escolhidas antes da reencarnação e essenciais para eliminarmos nosso orgulho, nosso egoísmo e nosso individualismo. Não são castigos. Então, às vezes, você pode até falar, nossa, Cláudia, mas isso acaba sendo tão repetitivo, então. Só que, mesmo sendo repetitivo, nós temos muita dificuldade em compreendermos, em absorvermos, em aceitarmos, né? E principalmente em praticarmos. Por isso que a doutrina, muitas pessoas falam que ela é repetitiva, né? Essa repetição é para que a gente tenha condições de, né, de absorção, de entendimento, de aceitação, de prática, para que aquilo entre não só na nossa mente, mas no nosso coração. Né? Então, tudo que nós enfrentamos, como da gente, né, nós temos falado isso ao longo, né, do nosso quadro, ao longo dos evangelhos, de palestras lá no nosso querido SEAC, nós nos programamos para provas e expiações antes de reencarnarmos. Então, elas não são castigos, são reparos, são resgates que nós temos que fazer porque agimos de modo não correto. Então, não é um castigo. Né? Acho que eu falei em outro momento, né, com o SEAC. Se eu quebro alguma coisa, eu tenho que repor aquilo. Né? Se eu fiz alguma coisa errada, eu tenho que reparar aquele erro, aqui no momento. Então, imagino que nós trazemos de outras vidas. Então, não são castigos. Reparações, reparo, resgates, né? Então, vamos lá mais um pouquinho. Nossos desafios e dores. E aqui, quando nós falamos, né? Que as provas, as expiações, sem as provas, sem as expiações, sem os conflitos, sem os desafios, sem as dificuldades, sem os obstáculos, sem as tristezas, nós não conseguiremos eliminar o nosso orgulho, o nosso egoísmo e o nosso individualismo. Ainda estamos no planeta Terra para infelizmente, ainda aprendermos através da dor. Somos muito e devemos ser muito gratos a essa oportunidade de aprender pela dor. Estamos caminhando para um dia, já que temos a eternidade, isso não significa, eu vou deixar mais para frente, não. É hoje e agora. Nós vamos aprender pelo amor. Mas, por enquanto, a gente só consegue pela dor. Né? Então, não vamos ficar parados. Eu vou ter que aprender mais para frente. Não, vai parar nada. Bora, né? Bora para frente. Bora lá. Vamos seguindo. Quanto mais a gente vai... É um exercício diário. Quanto mais a gente se exercita, né? Menos aprendizado pela dor e mais aprendizado pelo amor. Nossos desafios e dores são como um freio moral para evitar que cometamos males maiores. Então a gente fala, né, muitas vezes, nossa, a minha jornada terrestre é dificílima, é complicada. Vamos agradecer, porque se nós agirmos, né, praticando a caridade, né, como falamos em outra lição, né, praticarmos
a indulgência, o perdão, a benevolência, né? O amor ao próximo, o amor próprio, né? Para podermos amar ao próximo. Se nós formos juntando tudo que nós temos refletido e estudado ao longo desse tempo, nós vamos ver que essas dores, que esses desafios, que esses conflitos, eles fazem com que a gente, né, pense, com que a gente reflita, literalmente, com que a gente pare e fale, opa, né, eu já me prejudiquei agindo dessa maneira, falando dessa maneira, pensando e sentindo dessa maneira. Não quero mais isso para mim. Então eu vou utilizar tudo que eu já passei, todo o meu sofrimento anterior para evitar que eu cometa males maiores ou os mesmos. Porque o único endividamento será meu. Quem vai ter que prestar contas, reparar, resgatar, sou eu. Então é isso que nós temos, dessa maneira que nós temos que pensar. Tudo que passamos é para o nosso, em benefício próprio, é para o nosso bem. Quanto mais estudamos numa escola, melhor nota nós tiramos, mais aprendemos, mais conhecemos. A vida é a mesma coisa. Quanto mais nós aprendemos através das dores, dos desafios, mais nós vamos aprendendo, né, a não causar isso ao nosso próximo. Porque quando a gente causa para o próximo, nós causamos para nós. Deu para compreender? Então não façamos ao próximo aquilo que não queremos que façam para nós. E aí nós estamos caminhando para futuramente aprendermos pelo amor e não mais pela dor. Né? O justo remédio, ele pode ser amargo. Não é fácil passar pelos perrengues da vida, não é fácil. Né? Se nós olharmos em relacionamento pessoal, em relacionamento profissional, em a dificuldade de se pagar os boletos com um parente difícil, né? São tantas e tantas coisas, entes queridos envolvidos com drogas, com álcool, com jogo, com criminalidade, com a indolência, com a ociosidade. São tantas e tantas e tantas coisas. Realmente, né? O remédio, muitas vezes, ele é amargo, sim. Os antigos falavam que quanto mais amargo o remédio, melhor ele funciona no nosso organismo. E aqui nós estamos vendo o remédio, né, espiritual. Né? Por que ele pode ser muito amargo, mas ele é essencial para a nossa evolução. Sem esse justo remédio, sem esse remédio amargo, né? Porque também praticar a caridade não é fácil, porque nós temos que nos modificar internamente, nós temos que deixar o nosso orgulho de lado, e descendo do nosso orgulho vem o nosso egoísmo, a nossa inveja, a nossa vaidade, a nossa ganância. Então, todos esses sentimentos acabam nos prejudicando, não só moralmente, espiritualmente, mas muitas vezes fisicamente. Mas nós precisamos, então, lutar contra né, com tudo isso que nos prejudica. E, às vezes, é muito difícil deixar o nosso orgulho de lado. Aí o remédio se torna mais amargo. Mas quando a gente tem a compreensão, a consciência que a eternidade, né, está aí, que Deus, que nos criou, espera que nos tornemos espíritos puros, perfeitos, celestes ou divinos, nós temos que passar que tomar, entre aspas, nesse caso, o remédio amargo, porque é só através dele
que nós vamos conseguir evoluir moralmente. A evolução moral é a prática da caridade, é a prática do amor. Ele é um estímulo para desenvolvermos virtudes. Então, né, esse remédio, né, então ele vai... Mas quais virtudes? A paciência. Ai, essa é difícil. Para mim, ela é complicadíssima. Então, eu vou continuar tomando o remédio amargo, porque um dia eu vou conseguir ter a paciência necessária, né? A resignação e a caridade. Então, aqui nós entendemos o quê? Que o justo remédio, né, para os conflitos diários e para os relacionamentos difíceis e para a prática da caridade é o que nós precisamos. Então, quando a gente fala que, o que seria esse justo remédio? Né? É tanto os conflitos, os desafios que nós passamos, como também a prática da caridade, que é muito difícil de nós ainda conseguirmos praticar, porque ainda somos muito orgulhosos. Então, quando nós nos despojarmos do orgulho, nós vamos conseguir transformar esse remédio amargo num remédio bem doce, porque o amor é doce, a caridade é doce. Então, não vamos, né, deixarmos para lá falar, as coisas estão difíceis. Sim, as coisas estão difíceis, mas com Deus e Jesus nós conseguimos, com a nossa força de vontade, com o nosso desejo, de evoluirmos moralmente, de crescermos espiritualmente, a gente consegue tudo, certo? Então, esse era o nosso remédio de hoje. E olha que prece magnífica para terminarmos o nosso, né, a nossa reflexão diária. Deus nosso Pai, fonte de todo amor e misericórdia, dai-nos a força necessária para suportar as provas. Ponde em nossos corações a compaixão e a caridade pura, o justo remédio para todas as dores. Que o nosso servir ao próximo seja a ferramenta do nosso próprio progresso. Que assim seja. Essa prece, ela cai como uma luva. É um ensinamento, né? Então, vamos aos nossos recadinhos. Os eventos lá do nosso SEAC já estão nas redes sociais. Entrem lá para ficarem atualizados, né, durante o mês de julho, que já estamos, né, passamos já da metade, né, do mês de julho. Tempo voando, voando, voando. Nossas canecas maravilhosas. Elas estão à venda lá na nossa casa. Nós temos outras estampas, tá bom? Então, entrem lá, né, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou direto lá, presencial lá no nosso SEAC, certo? Sigam-nos nas redes sociais. Não esqueçam de ativar o sininho para notificações de novos vídeos, não esquecendo que todos os trabalhos da casa são transmitidos, não só pelo Facebook, mas também pelo YouTube. É que o Facebook, depois de um tempo, ele acaba encerrando, tá? Ele não mostra mais. No YouTube, não. Fica lá ad eterno, né? Então, não esqueçam. Curtam, comentem, compartilhem. Isso é muito importante para a nossa casa, para o nosso SEAC, para a divulgação da doutrina espírita. A curtida, o comentário, que é um retorno para nós, o compartilhamento, que também é a prática da caridade, né? Conforme nós vamos aprendendo, nós vamos divulgando, certo? Muito obrigada. Acho que eu não esqueci de nada. Não, né? Muito obrigada mais uma vez pela companhia de todos vocês.
é muito bom, sempre. Deus e Jesus no comando. Nos encontraremos no próximo Momentos com SEAC. Fiquem em paz. Até mais, meus queridos.